Olá, chegamos então à quarta parte do ensaio da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Resolvi, por vários motivos, que vamos ficar mesmo em áudio nesta sequência. Não vou aqui enumerar os motivos, embora seja muito gostoso ficar batendo papo, vou tentar ser mais direta. Então vamos ao nosso texto de hoje, né? A parte que nos toca discutir hoje, que é a parte 4. A gente viu que a parte anterior foi dedicada a comentar por que não teria sido possível uma mulher escrever literatura na época de Shakespeare, e ela ficou ali construindo toda uma biografia para uma hipotética irmã de Shakespeare. Então, como que teria sido para uma mulher com talento, inclinação e vontades semelhantes a, a de um homem, né? No caso, William Shakespeare, nessa construção que ela faz, como que teria sido essa vida, como que teriam sido as chances que essa mulher teria tido. A gente viu que ela vai desenhar um cenário bem cruel, bem pesado para essa mulher, para essa personagem que ela criou. E aqui no quarto capítulo, na quarta parte, ela começa retomando a conclusão final da parte anterior, com a frase: que alguém encontrasse uma mulher naquele estado de espírito. Lembram, né, que ela estava discutindo qual seria o estado de espírito propício para a criação, tanto no sentido dessa inspiração, como estaria o pensamento dessa pessoa, como também as condições materiais que criariam ali um contexto favorável para essa produção. Então, ela diz que alguém encontrasse uma mulher naquele estado de espírito no século XVI era obviamente impossível. E aí ela continua dizendo: só é preciso se lembrar das lápides elisabetanas com todas aquelas crianças ajoelhadas de mãos unidas e sua morte precoce, e ver as casas de aposentos escuros e entulhados para perceber que mulher nenhuma poderia ter escrito poesia naquela época. Ou seja, era tão, as condições de vida para uma mulher naquela época eram tão precárias, que elas estavam tão preocupadas com a própria sobrevivência, pelo menos nessa frase aqui, da forma como ela coloca, é o que a gente entende, que dificilmente elas poderiam ter se dedicado a qualquer outra coisa. Mas aí, nessa parte, ela vai falar sobre mulheres que efetivamente escreveram em épocas em que a escrita ainda não era algo encorajado, ainda era algo que as mulheres faziam escondido, ou que as mulheres faziam e publicavam, ou, né, de forma anônima, ou usando um pseudônimo masculino, ou então que escreviam e ficava por isso mesmo, né, escondiam aqueles manuscritos e tal, mas houve mulheres que conseguiram com que seu nome sobrevivesse na história como autoras em vários outros momentos históricos em que as condições para que uma mulher escrevesse ainda não eram favoráveis. Então, ela vai aqui olhar para algumas mulheres que conseguiram esse feito, e ela vai partir das mulheres que seriam mais nobres, né? Então, mulheres que teriam ali condições materiais, circunstâncias favoráveis no seu entorno, que de alguma forma tornaram possível a escrita, e depois ela vai falar de outras mulheres que também conseguiram esse feito, mas que não estavam necessariamente inseridas ali nessa camada mais nobre da sociedade. E para começar a levantar esse argumento, nesse capítulo, só para dizer, ela vai elencar aí uma série de nomes de autoras. Os que eu conhecia, né, eram a Jane Austen e a Emily e a Charlotte Bronte. Aí eu vou falar Bronte, tá bom? Porque a pronúncia do nome delas em inglês eu já vi como Bronte, Bronte, e em português já vi gente falando Bronte, mas eu acho que vamos falar mais abrasileirado assim, que a gente fica mais, né, à vontade. Então, essas autoras, acho que elas chegaram
né, a um nível de popularidade que elas têm até hoje, até por conta dos filmes, né, das versões, das inspirações, trabalhos aí inspirados nos romances dessas autoras, as irmãs Bronte e a Jane Austen. Mas as outras que ela cita, de fato, acho que estão ali mais obscuras, talvez, para nós. Falo por mim, talvez vocês conheçam, eu não conhecia. Então, não vou passar a biografia de cada uma dessas autoras, mas a gente vai tentar se situar um pouco, principalmente no que ela está querendo dizer, qual é a mensagem que ela está passando quando ela fala de cada uma dessas mulheres, né? Por que que ela está escolhendo essas mulheres? Qual que foi aí a especificidade, em que essas mulheres contribuíram de uma forma geral para a literatura das mulheres. Então, ela vai dizer assim: bom, talvez, né, em algum momento, alguma senhora tivesse tirado vantagem de sua relativa liberdade e conforto, ou seja, ali, relativa liberdade e um conforto material, ou seja, mulheres que tinham ali uma condição material mais expressiva, publicando alguma coisa em seu nome e arriscando-se a ser considerada um monstro. Então, uma mulher que publicasse alguma coisa em seu nome, ela estaria ali correndo um risco, o risco de ser considerada um monstro, assim como na sessão anterior ela já havia dito, então essa é uma palavra que se soma às outras que ela já tinha trazido na sessão anterior, sobre essas mulheres que escreveram. Então, é uma bruxa, uma louca, né, completamente aí fora das suas faculdades mentais, uma pessoa completamente fora do que se espera de uma mulher, e então uma mulher que publicasse em seu nome correria o risco de ser considerada um monstro. Que coisa mais monstruosa. Então, ela vai falar dessas pessoas, dessas mulheres da nobreza. E ela diz assim: bom, os homens até poderiam, né? Ela abre aí essa concessão, até de uma forma bem engraçada no texto, depois vocês podem ler. Ela diz assim: os homens podiam até encorajar, né, as mulheres a escreverem uns versinhos, falar, ai, que bonitinha, tá escrevendo poema, olha ela, que fofura. Mas ela diz assim: a mente dessa mulher provavelmente estaria perturbada por emoções hostis, como medo e ódio, e os seus poemas talvez mostrassem indícios dessa perturbação. O que que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer, bom, mesmo que em algum momento, né, a gente pudesse admitir que os homens achassem até legalzinho ela se dedicar ali a uma escrita de poemas, era muito provável que o que resultasse desse esforço de escrita não fosse algo assim, como chama aquela palavra? Inofensivo, né? Não fosse algo inofensivo, não fosse algo que provocasse indiferença, porque a mente dessa mulher devia estar tão perturbada pelas condições em que ela vivia, que a gente não consegue imaginar que ela pudesse aí produzir algo super harmônico, contemplativo, né, que convidasse aí simplesmente uma fruição estética. Ela ia provavelmente produzir alguma coisa que desse indícios, que desse mostras do quanto que ela estava perturbada. E aí ela vai citar a primeira dessas autoras que ela vai nos apresentar aqui, que ela vai chamar de Lady Winchelsea. E essa mulher se chamava Anne Finch, tá? E ela era uma condessa deste lugar. E desse lugar, Winchelsea, né? E aí ela nasceu em 1661. Ela era nobre, nobre por nascimento e por casamento. Essa mulher não tinha filhos. E a Virginia Woolf nos apresenta essa mulher dizendo que quando a gente vai ler os poemas dela, a gente vai observar o quão indignada ela estava contra a situação das mulheres. Em 1661, né? E eu acho até curioso, aqui abrindo um parêntese, o quanto que às vezes a gente se sente, não sei vocês, né? Tô falando por mim. Quanto que às vezes a gente se sente meio franga para fazer algumas coisas,
fazer algumas coisas que hoje em dia, por exemplo, significam ser vista de alguma maneira, em alguma medida, como um monstro, como uma mulher ali meio esquisita, né? Que tá tendo umas ideias meio estranhas e tal. E o quanto que essas mulheres foram corajosas, né? Foram corajosas, não necessariamente essa moça, não necessariamente essas pessoas que ela vai citar, tô pensando de modo geral, o quanto que hoje, né, hoje, num contexto que inegavelmente é diferente do contexto das mulheres em 1661, embora em alguns elementos tenham se mantido ao longo da história, infelizmente, o quanto que a gente ainda hesita, né? A gente ainda hesita em ser vista, em correr o risco de ser vista como uma mulher que está agindo de uma maneira não condizente com o que se espera de uma mulher, o quanto que isso às vezes age como um elemento de contenção da nossa própria criatividade, da nossa capacidade de gerar riqueza bom, N outras coisas, e o quanto que essas mulheres ali tanto tempo atrás, conseguiram de alguma maneira imprimir uma marca no mundo e quanto que isso é um gesto assim, eu não tenho nem como imaginar o tipo de força que essas mulheres devem ter convocado para que elas pudessem concretizar esses projetos mínimos. Mais para frente a gente vai ver, não vou ficar me detendo em tudo, mas mais para frente, quando ela fala da Jane Austen, por exemplo, ela vai falar de como a Jane Austen escondia o que ela estava escrevendo e o como que depois, quando o sobrinho dela escreveu a biografia dela, ele comenta, né, que como que ela conseguiu escrever? Ele se pergunta, porque as famílias tinham só uma sala, né, as famílias aí que não eram nobres, por exemplo, é até engraçado de ler essa frase, porque a maioria das pessoas que eu conheço tem só uma sala dentro de casa, mas assim, né? Também não sou da nobreza. É, esses parênteses, sinceramente. Como que ela teria conseguido escrever? Porque é, ela era interrompida toda hora, né? Ela era interrompida toda hora e ela fazia coisa ali às claras, ou seja, na frente de todo mundo, mas ao mesmo tempo escondido. Ao mesmo tempo em que ela estava ali, ninguém sabia exatamente o que era isso que ela estava escrevendo, porque ela dava um jeitinho de esconder esse texto toda vez que alguém aparecia, que alguém passava por ali. E, gente, vocês imaginam se uma mulher hoje, né, ela é interrompida o tempo todo, quando ela tenta fazer alguma coisa, principalmente no contexto familiar, é impressionante, né, o quanto que a gente é interrompida. Vocês imaginam ali quando nem se abria a possibilidade de que uma mulher se dedicasse a outra coisa, senão os seus deveres, suas tarefas e tudo mais. Enfim, vamos lá. Nesses poemas, então, dessa condessa, chamada Anne Finch, a gente já vai ver a indignação que ela tinha contra a situação das mulheres. Virginia Woolf vai citar, então, a narradora de Virginia Woolf vai citar aí alguns versos dessa mulher, depois vocês podem ler. Essa mulher que via a raça humana como dividida em duas partes, e ela se sentindo com muito ódio, muita mágoa disso, porque os homens seriam odiados e temidos, eles obstruem o caminho para o que ela quer fazer, que é escrever. Vou até ler aqui um dos poemas, um dos trechos que ela traz, né? Ela traz vários, não vou ler todos, mas esse aqui eu vou ler. Ela diz assim: Ai, pobre da mulher que escrever quer, tamanha pretensão ninguém perdoa. Ninguém perdoa naquela que, em lugar de ser patroa ou dona em sua casa, quer colher, meter torta nas letras. Se lhe der na telha fazer versos, lhe dirão que tempo vai perder e transgressão tal mesmo uma virtude não redime. Então, transgressão tal, uma transgressão desse nível, mesmo a melhor das virtudes não redime. Desculpa o mau jeito na leitura em voz alta, que eu não tinha lido em voz alta ainda, a gente perde como que é o ritmo do poema, né? Vigora em sociedade esse regime, pois temos que ser belas
cultas não. Então, o que ela está dizendo aqui? A mulher que quer escrever, em vez de ser patroa ou dona em sua casa, a mulher que quer, colher, meter torta nas letras, é colher mesmo. Colher, meter torta nas letras, quer dizer, quer cutucar e quer se enfiar num projeto que não diz respeito às mulheres, num meio, num contexto que não diz respeito às mulheres, essa mulher aí tá ferrada, né? Porque ela tá cometendo um pecado, ela tá cometendo uma transgressão, que não importa o quanto que ela seja legal e boa em qualquer outra coisa, não tem como você se redimir de querer escrever. Bom, ela vai seguir demonstrando o quanto que essa indignação já estava presente ali, e aí ela vai dizer sobre, ela vai imaginar, né, como que teria sido o contexto de escrita dessa mulher. E ela diz assim: ela deve ter se encerrado em um quarto no campo para escrever, talvez tenha sido dilacerada pela amargura e por escrúpulos, ainda que seu marido fosse muito gentil e a vida de casados uma perfeição. Ela deve ter, digo eu, né? Ela deve ter, de novo, e isso a gente vai ver esse esforço ao longo do texto todo, como já ficou bem claro, e isso significa alguma coisa, que esse esforço inventivo e esse levantamento de hipóteses que a Virginia Woolf faz a todo momento com relação a como teria sido a vida dessas mulheres se dá pela imensa lacuna que existe sobre as mulheres contando de si mesmas, contando sobre como elas viviam. Gente, né? Então ela diz assim, ó, eu tô escrevendo assim, que ela deve ter ficado na casa de campo, que ela deve ter, né, sido dilacerada pela amargura, que ela deve ter tal coisa, porque quase nada se sabe sobre quase nada. Quase nada se sabe sobre quase nada. Então, eu tento buscar informações e eu não tenho essas informações. Não tenho essas informações porque isso não foi registrado. Ninguém contou a história das mulheres. As mulheres não puderam contar a sua história, não puderam contar como elas viviam, de fato. Bom, ela vai passar a falar sobre outra pessoa, que é a Margaret de Newcastle, contemporânea, então, a Anne Finch, mas um pouco mais velha. E essa mulher aqui se chamava Margaret Cavendish, que era duquesa. Ela nasceu em 1623. Lembra que a outra tinha nascido em 1661, então ali mais ou menos na mesma época, porém, sim, mais velha que a outra. Essa mulher publicou anonimamente, essa mulher também era nobre, essa mulher também não tinha tido filhos, e essa mulher, diz a Virginia Woolf, também tinha sido casada com maridos dos melhores, né? Então, tanto a autora anterior quanto essa agora, a Margaret, elas foram casadas com homens bacanas aí, diz ela, né? E elas tinham paixão pela poesia, mas também foram essas mulheres desfiguradas e deformadas pelas mesmas razões, pela razão de amar algo que não se pode fazer, né? Ao abrir a Duquesa, abrir o volume, né, ali o texto da Duquesa, encontramos, diz ela, a mesma explosão de fúria. As mulheres vivem como morcegos ou corujas, trabalham como bestas e morrem como vermes. Olha, né, a mulher falando de si mesma ali naquela época. As mulheres vivem como morcegos ou corujas, trabalham como bestas e morrem como vermes. Que existência precária, precária. Né? Aí ela vai seguir falando sobre a Margaret de Newcastle. Então, dizendo como ela era ali, então, apaixonada pela poesia e tudo mais, mas que ela traz para gente uma imagem de muita solidão, né? Uma imagem de uma mulher que as pessoas consideravam que tinha desperdiçado o seu tempo à toa, escrevendo bobagens, afundando-se na obscuridade, tererê, tererê.
E ela diz assim que a duquesa louca, né? Então, essa mulher, a Margaret de Newcastle, a duquesa louca, se tornou um bicho-papão usado para assustar garotas espertinhas. O que ela quer dizer com isso, né? Quer dizer, essa mulher foi usada como exemplo negativo. Você quer escrever, você quer fazer as coisas, olha o que que você vai virar. Você vai virar uma mulher aí que todo mundo acha que é muito louca. Uma mulher excluída. Excluída, não que ela era da nobreza, né? Mas assim, não considerada como uma mulher digna. Enfim, então isso foi se tornando um exemplo negativo. E uma das garotas espertinhas que ela cita é a Dorothy Osborne. Então, Dorothy Osborne, ela foi uma moça que escreveu cartas. Então, ela não se colocava para escrever ficção, tá bom? A Dorothy Osborne, ela não escrevia ficção, não escreveu romance e tal, mas ela escreveu muitas cartas para o homem com quem ela veio a se casar. Ela se casou com William Temple. Essa mulher, Dorothy Osborne, nasceu em 1627, então também aí estamos falando desse mesmo recorte temporal. E essa mulher, ela é, foi então, manteve aí acho que mais de 7 anos de correspondência com esse William Temple, porque ela não podia se casar com ele. A família dela apresentou outros homens para que ela se casasse, e aí ela recusou um a um e manteve aí essa courtship, essa relação aí de paquera, né? De corte, de flerte pelas cartas com esse homem. E são essas cartas dela que nós temos. Nós temos as cartas que ela escreveu. As respostas dele não sobreviveram ao tempo. Não sei o que foi feito das respostas dele, mas a gente só tem o lado dela das cartas. E aí, curiosamente, ela escrevia essas cartas e as cartas tinham um tom poético, mas as cartas, diz Virginia Woolf, não contavam como literatura, né? Uma mulher poderia escrever cartas enquanto passava o tempo à cabeceira do pai doente, por exemplo, né? Poderia escrevê-las perto da lareira enquanto os homens conversavam sem incomodá-los. O que ela quer dizer que não conta, quer dizer que não conta como uma atividade transgressora, né? Não parece uma atividade transgressora para uma mulher escrever cartas. No entanto, as cartas da Dorothy eram cartas muito que tinham um tom, né, literário nessa escrita. Essa escrita dela era bem desenvolvida. Mas a própria Dorothy repudiava essa possibilidade. Até ontem estava lendo um artigo sobre ela, por curiosidade, né, de entender quem tinha sido essa mulher, enfim e tal. E ela se opunha às mulheres que escreviam. Ela falava, essas mulheres que tentam escrever, tipo, né, essas loucas, essas doidas, essas mulheres se metendo na onde não deve. Só para concluir a historinha dela do romance, ela acabou casando com esse cara, tá? Com o cara que ela gostava, depois que o pai dela morreu, aí alguém lá deu permissão para ela casar com ele. Não sei se foi o irmão dela, quem que foi que deu permissão para que ela se casasse. E aí ela se casou com esse cara e viveu meio que, aparentemente viveu bem, viveu feliz para sempre aí com esse cara. Mas meio que parou de escrever cartas também. Tem algumas cartas do momento do casamento, mas que não tem o mesmo estilo, não tem a mesma densidade das cartas que eles escreviam um ao outro antes. Bom, enfim. Aí ela diz assim sobre a Dorothy Osborne. Poderia jurar que ela tem o que é preciso para ser escritora. Ela tem aí o dom, ela tem o talento, mas é possível mensurar a oposição que havia no ar a que uma mulher escrevesse quando percebemos que até uma mulher com grande inclinação para a escrita foi levada a acreditar que escrever um livro era ridículo, a ponto de indicar confusão mental, né? E aí então, que ela está dizendo, mesmo uma mulher que escrevia bem, mesmo uma mulher que parecia aí dotada de tudo que a gente precisaria para escrever, ela falava, ela mesma dizia que escrever era um negócio bizarro, não é para mulher fazer isso, não é para mulher escrever ficção. E aí ela vai passar, então, da Dorothy Osborne a uma outra mulher chamada, que ela chama aqui de Senhora Ben, que era Afra, Aphra, é como se escreve o nome dela, Ben, que já nasceu um pouquinho depois do que a Dorothy e a Margaret de Newcastle, nasceu em 1640. E essa mulher
está na cidade. Ela vai dizer agora, a gente chegou na cidade, a gente convive com pessoas comuns nas ruas. E essa mulher foi aí super importante, super importante. Virginia Woolf diz que a gente tinha que aí reverenciar essa mulher, né? Jogar flores aí no túmulo dessa mulher, falar, meu Deus, obrigada, mulher, por ter existido. Por que que a Afra Ben foi tão importante, a senhora Ben foi tão importante? Que essa mulher era uma mulher de classe média, tá? Uma mulher de classe média com todas as virtudes plebeias do humor, da vitalidade e da coragem. Ó, colegas plebeias, estamos bem, sabe por quê? Porque a nossa ausência de nobreza, né, por mais que não nos dê aí condições para a gente ficar escrevendo o dia inteiro de perna para o alto, a nossa ausência de nobreza, ela nos dá virtudes plebeias. Olha, eu adorei, porque, ó, vamos ver se não é verdade? As virtudes plebeias do humor, da vitalidade, da coragem, ou seja, a gente está toda hora aí sentindo a água bater e vamos atrás do que precisa ser feito, que nem umas loucas. No caso da, no caso da senhora Ben, o que aconteceu com essa mulher? Ela se viu forçada pela morte do marido, tô lendo aqui, então, tá citando, e alguns infortúnios de própria feita, a obter o sustento a partir das próprias habilidades. Meu Deus, essa mulher precisou, por questão de sobrevivência, ela precisou trabalhar, né? Precisou se sustentar, ela precisou, não tinha outro jeito, não tinha outro jeito. Ela teve que trabalhar em pé de igualdade com os homens. Conseguia trabalhando arduamente o suficiente para sobreviver. E a importância desse fato supera tudo que ela escreveu. Mesmo o esplêndido A Thousand Martyrs I Have Made, ela vai citar aí obras que ela considera esplêndidas, mas mais esplêndidas do que as obras que essa escritora produziu, diz Virginia Woolf, foi o mais importante foi o fato de ela ter conseguido mesmo se sustentar. E se sustentar com a escrita, se sustentar e fazendo traduções, se sustentar fazendo trabalhos com textos mesmo. Ela conseguiu ganhar dinheiro escrevendo, né? E ela diz assim: isso é muito esplêndido, isso é muito importante, porque aqui começa a liberdade de pensamento, ou antes a possibilidade de que com o tempo a mente será livre para escrever o que quiser. Olha que maravilha! Lembram que na sessão anterior ela tinha, ou na sessão anterior, ou na 2, agora eu não lembro, né? Talvez tenha sido na segunda parte, ela tinha dito que ela podia ter a própria opinião, né? Acho que foi na parte 2, ter a própria opinião sobre as coisas, se perguntar o que ela realmente achava das coisas, a partir do momento que ela tinha uma renda fixa. Então, aqui ela está retomando essa ideia, né? Falando, o fato de ela ter conseguido se sustentar abriu a possibilidade de ela ser livre para pensar e que ela pudesse, com o tempo, escrever o que ela quisesse, né? E aí diz assim: agora que a Afraban fez primeiro, olha a importância do modelo, olha a importância desse modelo, dessa referência, né? Agora que a Afraban fez primeiro, as garotas podiam dizer para os pais: vocês não precisam mais me dar mesada, posso ganhar dinheiro com minha pena, com a minha escrita, né? Bom, não que a vida de Afra Ben fosse as mil maravilhas, né? Inclusive, Virginia Woolf cita isso. Mas ela provou que era possível ganhar dinheiro escrevendo. Então, escrever tornou-se, estou lendo aqui, não só um indício de tolice e mente confusa, como era até então, mas também de importância prática, né? Tinha uma possibilidade prática de escrever, e as mulheres perceberam isso, e então centenas de mulheres, diz ela, começaram, à medida em que o século XVIII se aproximava, a engordar seu porquinho ou ajudar a família, né? Juntar ali um dinheirinho fazendo traduções, escrevendo romances ruins que ficavam ali nos saldões das lojas de livros usados. Mas era um fato concreto, então, de que elas podiam ganhar dinheiro com a escrita, e esse dinheiro legitimava o que era considerado frívolo se não fosse remunerado. Gente, olha só, eu vou fazer um comentário aqui que talvez, né, que eu tenho certeza, assim, que, gente, olha, tem tantas coisas que hoje
podem ser consideradas ainda frívolas, podem ser consideradas fúteis ou que possam ser consideradas não ocupação para as mulheres, mas que a partir do momento em que essas mulheres ganham dinheiro com isso, isso é, de alguma forma, legitimado. Veja como o dinheiro legitima as ocupações. Não vou discutir se isso é certo ou não, tá? Não é essa questão ética por trás da coisa, mas é inegável que, se você fala, por exemplo, para sua família, imagina lá, né? Eu vou, sei lá, gente, sei lá, vou fazer resenha de livro, né? Vou fazer resenha de livro para viver. E as pessoas falam, gente, olha só, né? Tipo, você vai passar fome, né? Diga que você vai aí estudar ciências sociais, filosofia, o que quer que seja, né? Então, você vai passar fome. Mas o que acontece na vida, né, nesses universos particulares até, em que a gente tem que, às vezes, enfrentar muita oposição dos outros para fazer aquilo que a gente sente que é algo que a gente consegue fazer bem feito, consegue sustentar fazer ao longo de uma vida, porque trabalho é isso, né? É, você não precisa, né? Eu acho que a gente não precisa amar o que a gente faz necessariamente. Tem épocas da vida que a gente vai ter que fazer coisas que a gente não curte muito, né? Só porque a gente precisa trabalhar e tudo mais. Mas é muito melhor a gente ter um trabalho que a gente goste de fazer, que a gente sinta que a gente é boa em fazer. Porque a gente não vai trabalhar um dia, né? A gente vai trabalhar uma vida, nós, plebeias. Então, o quanto que o dinheiro, você conseguir se sustentar, legitima, né, a sua ocupação. Então todo mundo pode dar risada de você, falar, lá vai ela tonta, lá vai ela querendo, achando que ela vai ganhar dinheiro, que ela vai conseguir pagar as próprias contas, fazendo isso que ela está se propondo a fazer, que essa coitada, né? Coitada, daqui a pouco ela vai vir aqui bater na porta pedindo, pelo amor de Deus, paga a minha conta de luz. Mas não, nem sempre, né? Quando a gente consegue se sustentar, tem um ganho com isso. De novo, não estou discutindo se isso é ético, se isso não é ético, se isso é não sei o quê. Ai, porque as pessoas nesse mundo capital. Não estou discutindo isso, tá? Estou dizendo assim, tem respeito junto. Quando a gente consegue se sustentar, a gente ganha junto com isso uma espécie de respeito que, cara, é bizarro. Bom, enfim, acho que é isso um pouco que ela traz aqui. Vou dar uma acelerada aqui, né? E aí ela vai então dizer, ela vai concluir dizendo, essa partezinha, ela vai concluir dizendo que, ó, quando a gente chega ali no fim do século XVIII, a gente chega no fim do século XVIII, essa mudança já está mais estabelecida, né? Essa mudança na história de que as mulheres conseguem escrever e conseguem não só escrever, como também ganhar um dinheirinho ali. Ela não diz nem um dinheirinho, tá bom? Ela diz assim, encher as bolsas de dinheiro. Talvez seja um dinheiro bom. Ela diz que esse fato, historicamente, seria mais importante que as cruzadas, tá? Mais importante que as cruzadas. As mulheres de classe média começaram a escrever. Agora, aplausos para nós. Né? As mulheres que não eram nobres começaram a escrever. Antes, então, só as nobres escreviam. Agora nós também estamos escrevendo. Nós, mulheres comuns, nós estamos escrevendo. Não apenas as aristocratas solitárias encerradas em suas casas de campo, mas também nós, né, mulheres comuns que não estavam na nobreza, começaram a escrever. E aí ela vai dizer, aí ela vai começar a falar da Jane Austen, e ela vai falar das irmãs Bronte, então, e ela vai falar sobre a questão dos romances, ela vai falar sobre como as mulheres eram sempre, sempre, sempre interrompidas. Aí chegamos àquele ponto que eu tinha comentado antes, né? Logo aqui vou citar o que o sobrinho da Jane Austen escreveu sobre ela. Ele disse assim: é surpreendente como conseguia fazer isso, né? Como conseguia escrever, porque ela não tinha um estúdio a que pudesse recorrer. E muito de seu trabalho deve ter sido escrito na sala de estar comum, sujeito a todo tipo de interrupções casuais. Ela tomava o cuidado de não deixar que os empregados ou os visitantes ou qualquer outra pessoa fora de seu círculo familiar suspeitasse de sua ocupação. Então, ela escondia seus manuscritos,
Mas ela ter conseguido escrever foi o maior milagre de todos, né? A gente só pegar assim recortes pandêmicos, né? Recortes pandêmicos. Imagine você que talvez o que você tenha vivido na pandemia com seus filhos, eu tenha vivido na pandemia com as minhas filhas. A gente pode imaginar isso, obviamente, né? Contextos e tempos e coisas e recursos totalmente diferentes, mas o nível de interrupção, né? O nível de interrupção de que, assim, tá tudo sempre acontecendo o tempo todo naquele espaço doméstico e tudo nas suas costas. Um nível de interrupção bizarro. Você possa imaginar que essa mulher de classe média, que não era nobre, então não tinha ali seus milhões de servos e coisas e pessoas fazendo as coisas. Você estava lá sentada tentando escrever um negócio que ninguém podia ver que você estava escrevendo. E aí aqui, né, não é porque a mulher não pudesse escrever, mas ela tinha um certo constrangimento, pelo menos a Jane Austen, diz a Virginia Woolf aí que tinha um certo constrangimento em estar escrevendo aqueles romances que ela estava escrevendo, né, aquelas histórias que ela estava colocando no papel. Então você imagina que feito realmente é você conseguir concluir um projeto nessas circunstâncias, e quantas mulheres hoje não estão concluindo seus projetos em circunstâncias bizarras. Mulheres, contem suas histórias, sabe? Porque é importantíssimo, é importante a gente ter dimensão das condições de produção das nossas coisas, né? Das coisas que a gente faz e a gente poder, enfim, compartilhar isso, acho que faz diferença, sabe? Pra gente. Bom, enfim. A Virginia Woolf vai pegar esse exemplo das irmãs Bronte que escreveram e da Jane Austen, ela vai fazer algumas críticas ao tipo de pensamento que vinha e como que isso, os pensamentos, por exemplo, da Charlotte Brontë, eles entravam na prosa dela, eles invadiam ali certos momentos da prosa, o que ela considera um defeito, de uma certa forma, é, um- uma característica aí, porque causa aí interrupções nessa leitura, digressões nessa leitura, mas o quanto que essa mulher ainda estava preocupada com suas próprias questões, ainda estava preocupada com não ter liberdade. A Virginia Woolf vai discutir o quanto que ela vai falar por que que as mulheres estavam escrevendo tantos romances, né? Por que que ela só escreveu, tipo, praticamente só escreveu romances? Ela vai tecer algumas hipóteses acerca disso, vai falar sobre o quanto que aquilo que se escreve está de alguma certa forma ligado ao repertório, né? Ao repertório que essas mulheres tinham, e o repertório que elas tinham não era muito, porque veja só, elas estão escrevendo, mas não é que as coisas mudaram radicalmente, elas estão super bem na vida. Elas ainda não podem sair sozinhas de casa, não podem viajar sozinhas, não pode, tipo, dar na telha, deixa eu, né, passar o fim de semana na praia, não sei o quê. Não, tipo, não tem isso. Então, esse estado de espírito aí, propício à escrita, as condições todas que ela tinha comentado anteriormente, não se verificam. Estão escrevendo porque tem o desejo de escrever e porque essa possibilidade, de uma certa forma, já está dada. É, mas não é que esteja tudo bem, não é que esteja tudo fácil, não é que elas não estejam responsáveis pela criação dos filhos, pelas tarefas domésticas e submetidas ao marido, ainda, né, para que possam fazer todos os seus movimentos. Não tem autonomia, essas mulheres não têm autonomia, né, de modo geral. Então, ela vai falar dessa questão dos romances, e ela vai dizer o seguinte, né? Uma vez que o romance equivale à vida real, seus valores são, em certa medida, os da vida real. Mas é óbvio que os valores das mulheres, presta atenção nisso que isso é legal, eu sei que está cumprido, mas já estou acabando. É óbvio que os valores das mulheres diferem com frequência dos que foram forjados pelo outro sexo. Naturalmente é assim. Ainda assim, são os valores masculinos que prevalecem. Falando friamente, futebol e esportes são importantes, entre aspas. A adoração da moda, a compra de roupas, trivial. E esses valores são inevitavelmente transferidos da vida para a ficção. Esse livro é importante, a crítica presume, porque trata da guerra. Esse livro é insignificante, porque trata dos sentimentos das mulheres na sala de pintura. Então, olha que. Ai, perdão. Olha que interessante. Ela vai falar dos valores masculinos. E aí ela cita futebol e esportes. É óbvio que tem mulher que gosta de futebol e esportes, tá? Não é essa a questão. A questão é ela tá dizendo, olha como, né, essa coisa é futebol e esportes, então, nossa, uhul, isso é super importante, faz todo sentido que as pessoas sejam loucas por isso, sejam fanáticas por isso, que o mundo pare na Copa do Mundo.
que ninguém faça mais nada porque precisa assistir o jogo da Copa do Mundo. Então, isso faz todo sentido. Isso aí é, ó, super coerente, faz todo sentido, diz ela, né? Ela não fala, obviamente, dessas questões que são nossas, né? Da Copa do Mundo e tal. É, mas se a questão for, por exemplo, falar de moda, coisas que estão aí, né, culturalmente ligadas ao universo feminino, então aí vai ser considerado trivial. E aí, qual que é a diferença? Sério, qual que é a diferença de uma atividade para outra, de um interesse para o outro, né? Tanto é, minhas caras ouvintes, que a gente sabe muito bem que no momento em que ocupações ditas femininas entram no escopo de interesse dos homens, elas mudam completamente de patamar, né? Então, no momento que os homens começam a se interessar pela gastronomia, por exemplo, nós temos a figura dos chefes de cozinha, homens ali super badalados com seus restaurantes de 5 estrelas, que a porta é gigante, lá você entra, você nem enxerga o teto, a coisa fica diferente. Na hora que os homens se interessam, né, por questões aí de moda e não sei o que lá, também a coisa fica diferente. Se só tem mulher fazendo, aí é aquela precariedade. Vão ver se hoje não é assim ainda. É, é assim. Bom, então ela vai falar de como esses valores masculinos estavam impregnados, e o quanto que esses valores masculinos estavam impregnados não só na recepção do livro, né? Como ela diz com esse exemplo, o livro fala de guerra, então o livro é bom, né? Esse aqui é o julgamento. O livro fala de mulheres na sala de pintura, então esse livro é idiota. Não só nesse julgamento, mas também o quanto que é, eles estavam entrando na própria escrita das mulheres, quer dizer, como que as mulheres, como que teria sido difícil, e ela traz isso, as mulheres escreverem a partir dos seus próprios valores, quando você não tinha nenhum tipo de repertório, ou de modelo, ou de tradição, ela vai falar sobre essa questão, de tradição sobre isso. Então, essas mulheres não tinham a quem recorrer, como nós temos hoje, ela diz, né? Jane Austen e as irmãs Brontë fizeram uma coisa que foi, fabulosa. Elas conseguiram escrever, mesmo diante das críticas imensas que a sociedade tinha com relação ao teor do que era escrito, sobre o que você estava escrevendo, a bobagem, né, que você estava escrevendo e tudo mais. Elas conseguiram escrever, então hoje eu e você, a gente pode olhar para trás, a gente pode ler um teto do seu, a gente pode ler um teto todo seu e conhecer essas mulheres que escreveram no século XVII, XVIII, XIX e assim por diante. A gente pode contar com o próprio trabalho da Virginia Woolf. A gente pode olhar e falar: meu Deus, Virginia Woolf, você escreveu uns negócios que hoje me inspiram, que hoje me dão estofo, que hoje me dão, né, ali me recheiam para que eu possa escrever. Porque você fundou uma tradição, vocês, mulheres, fundaram uma tradição que não existia, não tinha tradição de mulher escritora. Ou seja, é como se a gente olhasse para trás e não tivesse nada. Você imagina escrever assim, você olha para trás e não tem nada atrás de você. Não tem nada que coloque assim uma voz, a voz da especificidade feminina, porque de acordo com o que Virginia Woolf tá trazendo para nós, e ela diz isso com todas as letras, não é a mesma coisa uma mulher escrever e um homem escrever. Não é a mesma coisa. Não é igual, tá? Não é que não é igual porque escreve bem, ou melhor, ou pior, ou porque é o estilo ou não estilo, não sei o quê. É por conta de todas as circunstâncias, todos os contextos, toda a história, toda a questão que envolve as condições de produção para as mulheres são diferentes das dos homens, então como que vai ser igual? Não tem como ser igual, tem uma especificidade. As mulheres, né, hoje podem olhar para trás e falar, bom, fizeram isso, então deixa eu seguir fazendo, né? Deixa eu imprimir minha marca. Mas hoje é assim, naquela época não era assim, né? Então, você olhava para trás, só tinha homem falando. Você olhava para trás, só tinha homem escrevendo. Como essas mulheres foram corajosas de fazer isso, né? Foi o que ela disse. Foi o que ela disse.
E aí, com relação a essa especificidade, ela vai falar também sobre o corpo. Ela diz assim, é, o livro precisa, de alguma forma, ser adaptado ao corpo. E a esmo alguém poderia dizer que os livros escritos por mulheres deveriam ser mais curtos, mais concentrados do que os escritos por homens, estruturados de forma tal que elas não precisem de muitas horas de trabalho constante e ininterrupto, porque sempre haverá interrupções. De novo, as preocupações que alimentam o cérebro pareceriam ser diferentes nos homens e nas mulheres, e se devem trabalhar melhor e mais arduamente, é preciso descobrir que tratamento se aplica melhor a elas. Se estas horas de palestras, por exemplo, que os monges conceberam centenas de anos atrás, são convenientes para elas, de que períodos alternados de trabalho e descanso elas precisam, não considerando descanso como não fazer nada, e sim como fazer algo, mas algo que seja diferente. O que seria essa diferença? Tudo isso deve ser discutido e descoberto. Tudo isso faz parte da questão mulheres e ficção. Vejam quanta coisa ela está trazendo. Com isso, eu já vou parar por aqui. Eu já vou parar por aqui, porque deve estar imenso esse áudio, deve ter batido uns 40 minutos. Deixa eu ver quanto tempo eu falei. 45 minutos. Desculpa, gente. Na minha edição, paramos aqui na página 113 com a frase: Felizmente, meus pensamentos agora tomavam outra direção. E iniciamos a parte 4 na. Onde é que estamos? Onde é que estamos? Onde é que estamos? Com a frase que alguém encontrasse uma mulher naquele estado de espírito. Na minha edição está na página 85. Então, hoje cobrimos da página 85 à página 113. E faltam duas partes ainda para a gente terminar a leitura desse ensaio. Muito obrigada pela paciência. Espero que vocês estejam gostando, apesar aí do tempo que toma de leitura de vocês. De leitura não, né? De escuta de vocês. Então, tá bom. Gente, obrigada e até a próxima.